Boa noite. Estamos aqui na nossa MB Live, né? Nossa série de lives aqui para a gente falar sobre o mercado cripto. Primeiro eu queria perguntar se vocês me escutam bem, né? Se a imagem está tudo ok, se puderem dar um ok aí nos comentários para a gente começar aqui a nossa live de hoje. Bom, acho que está tudo em ordem, né? Parece tudo ok. Aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre regulamentação do mercado cripto, né? A gente tem essa discussão aberta já há bastante tempo, né, de como regulamentar as criptomoedas, como regulamentar as empresas que atuam nesse setor. No mês passado, né, a gente teve um avanço muito importante, né, no ecossistema brasileiro. As principais exchanges de criptomoedas do Brasil reunidas, né, na Associação Brasileira de Criptoeconomia publicaram, né, as exchanges publicaram um código de conduta, né, uma proposta de regulamentação para o setor, né, espontânea, e que revela aí boas práticas e uma governança que já é adotada, né, por essas principais exchanges do Brasil, e seguem princípios que também são adotados pelas principais exchanges do mundo inteiro. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o novo, o mais recente, né, projeto de lei, né, sobre o tema, projeto de lei 4.000, eu perdi o número aqui do projeto de lei, mas logo depois a gente confirma aqui o número do projeto, 4207, né, de 2019, da senadora Soraya. A gente vai conversar um pouco sobre esse projeto de lei com alguns especialistas, com o secretário do Senado, que eu vou convidar aqui para compor aqui essa mesa virtual e a gente iniciar esse debate aqui muito importante para o nosso ecossistema. Queria convidar aqui para compor essa mesa virtual o senhor Vitor Teixeira Nepomuceno, secretário parlamentar no Senado Federal, e uma importante figura aqui nesse debate desse projeto de lei, para se apresentar e falar um pouco sobre o tema, né, para que a gente depois reúna todos os participantes para uma discussão conjunta, né, e receba aí as perguntas também do nosso público. Ô, Vitor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite aí a todos que estão participando e assistindo a live também. Só uma perguntinha, você vai convidar as demais pessoas já para integrar ou já começo aqui a minha exposição? Eu me perdi no formato aqui. Pode começar, e aí depois eu chamo todo mundo e aí a gente começa um debate. Tá ótimo, obrigado. Gente, bem, como o Reinaldo ponderou, eu sou assessor parlamentar da senadora Soraya, trabalho aqui no Senado, e nossa equipe, juntamente aí com representantes do setor, com a professora Camila, que vai falar logo mais, o doutor Tiago também, o pessoal da MB, nós produzimos aí um texto, ouvindo academia, ouvindo segmento advocatício, ouvindo mercado direto, e isso gerou o PL 4.207, de 2020, que a senadora Soraya apresentou no Senado, e conversando, né, com diversos setores e acompanhando a evolução dos novos mercados, da economia, a senadora Soraya encontrou, né, ela viu uma necessidade de que o mercado de ativos digitais, né, a criptoeconomia, ela precisa sair de uma zona cinza que algumas entidades tentam enquadrá-la, e para que ela tenha seu lugar ao sol. E nesse pormenor,
Isso é uma coisa que nós, junto com o meu pessoal lá no gabinete, com todos que trabalham lá comigo, a ausência de norma, né, ou melhor, a presença da norma não significa engessamento de setor, regulamentação econômica excessiva ou situações correlatas. Regulação mínima, sem interferência de mercado, é necessária. E foi nessa esteira que o PL 4.207 foi concebido. Não dá para se imaginar uma atividade tão pungente, tão crescente hoje, sem uma regulação mínima, sem atores regulatórios, sem os órgãos principais debatendo o assunto e criando melhores políticas, junto com o mercado, né, que é um dos elementos do texto, lá que é o do Fórum Ministerial. E a senadora Soraya vem acompanhando isso há muito tempo. Ela é advogada, também sou advogado, e desde antes disso, a gente vem observando as variações do mercado, a gente vem observando a frequência, e uma das grandes bandeiras que a senadora Soraya trouxe foi o quê? Combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro, aliado com segurança jurídica, previsibilidade, proteção do consumidor, clarividência da informação, tudo isso foi concebido, foi tratado, foi pensado na construção desse PL. E eu confesso que é um mercado que eu ouvia dizer pelas movimentações aí seculares, né, de um modo geral, mas nunca tinha me debruçado sobre o aspecto legal da coisa. E a gente começou a estudar, a senadora Soraya, nessa briga mesmo de novos mercados, de desburocratização, ela, como já disse em outras oportunidades, ela como relatora revisora, né, relatora no Senado Federal da Lei de Liberdade Econômica, ela observa isso com muito critério, é uma questão muito cara aqui para o gabinete e não dá para deixar o mercado aí a criptoeconomia sem uma mínima regulação, sem uma mínima indicação, sem a definição dos atores que comporão aí as entidades de fiscalização, de análise, e foi nessa linha dessa conjugação, desse combate, na proteção do consumidor. Esse é um ponto muito sensível, proteção do consumidor. E proteger o consumidor não significa demonizar a empresa. Né? A gente vem de uma cultura onde textos normativos foram criados no passado que observavam um binômio irreal. Esse binômio proteção do consumidor, demonização da empresa é falacioso. Então, a grande questão há necessidade de se proteger o consumidor, ponto. Há necessidade de garantir ao investidor um acesso mais adequado à informação. Ele saiba o que ele está adquirindo, ele saiba no que ele está investindo. 3, há necessidade de que empresas saudáveis, de que empresas boas atuem no mercado. Então, alguns critérios que foram trazidos na lei, como capital social mínimo, tipo societário, que é o que acontece com todo o mercado, principalmente do sistema financeiro. Existem critérios mínimos para que você seja um banco, existem critérios mínimos para que você seja uma corretora de valores, e não seria diferente aqui no aspecto do mercado, da criptoeconomia. Como eu disse, é pungente o mercado, é um mercado novo. Eu confesso que, assim, até hoje eu tenho alguma dificuldade para entender alguns aspectos, porque realmente, e aí eu falo da questão mercadológica, é difícil de entender. Eu digo que a gente está transitando, né, está numa fase transitória de modelos econômicos, etc. E acho que o mercado, aí, que a criptoeconomia, ela vem a somar com a economia global. Acho que ela não tirará nenhum ator de cena, não subtrairá alguém do mercado, ela simplesmente existe. E a ideia, quando todos esses participantes que estão aqui conosco contribuíram com estudos e textos para que a gente produzisse o PL, foi de aproximar o Brasil às melhores práticas internacionais. Então, a senadora Soraya falou, olha,
Vitor, olha, equipe, a gente precisa do seguinte, a gente precisa de uma legislação fluida, a gente precisa de uma legislação que não interfira na atividade empresarial, só que a gente precisa de uma legislação que seja clara, escorreita, que cuide da proteção do consumidor, da proteção do investidor e que, sobretudo, esteja alinhada às melhores práticas internacionais. E desde 2014, lá, né, que os bancos centrais já vêm debatendo a emissão de suas moedas de forma digital. Então, no BIS, a senadora Soraya acompanhou isso, colocou essa questão na mesa. Então, não é uma coisa que foi tirada de trás da orelha, ou, vem aí mais um parlamentar querendo criar mais uma lei para travar o mercado. Não, muito pelo contrário. E a gente brinca que eu adoro, né, quando a gente consegue produzir um texto, um projeto, onde a gente cria uma lei e revoga 20. Eu fico extasiado, porque é uma maravilha, mas que não se aplica aqui, no nosso caso, porque é inovador. A legislação está atrasadíssima, a legislação não está amparando esse novo mercado. E, repito, amparar esse novo mercado não significa interferir na atividade empresarial. E veja, eu compreendo, sem nenhuma preocupação ou nenhuma restrição em dizer que a senadora Soraya, pensando, né, nas novas economias, na inserção do Brasil nos melhores rankings globais em termos de desenvolvimento econômico, eu, sinceramente, acredito que ela está na vanguarda dessa discussão, trazendo para o ambiente do legislativo, né, do parlamento, essa discussão que merece uma atenção muito especial. Não é uma discussão que pode levar 10 anos, é uma discussão que precisa ser trabalhada hoje. E eu tive uma notícia, eu recebi aqui, o nosso gabinete recebeu uma ligação que me deixou muito feliz. Para as pessoas que já tiveram contato com o PL, até vai ter o link aí para passar o PL, depois para quem tiver curiosidade e não conseguir pesquisar no Senado, vai ter um linkzinho com o PL. Dentro do contexto da norma, do projeto de lei, os órgãos reguladores, né, eles terão uma contribuição, uma atribuição compartilhada. Há um compartilhamento dependendo de cada segmento. Se for relacionado a algum valor mobiliário, a CVM atuará como regulação e editará normas específicas para fluidez do mercado. Se for um ativo vinculado ao sistema financeiro, o Banco Central será, e o COAF também, que foi quem nos ligou hoje, o COAF também está nessa tríade, né, de compartilhamento de atribuições, e ele vai ser um ator importantíssimo aí no mercado. Até pouco tempo, isso foi a senadora Soraya também, e eu também soube no mesmo momento, havia dificuldade para que uma empresa gestora de criptoativos comunicasse ao COAF uma operação suspeita. Por quê? Porque até o ano passado, aí me corrija, professora Camila, doutor Tiago, me corrija se eu estiver errado, mas até o ano passado não tinha KNAI, não existia KNAI no Brasil, e o IBGE recentemente criou um KNAI, o que convergiu para a simplificação da comunicação ao COAF de eventuais operações suspeitas. E veja, o mercado de criptoativos está falando assim, olha, nós precisamos de regulação mínima, nós precisamos de entidade reguladora a quem nos reportar. Isso gera segurança, isso gera previsibilidade de procedimento, isso gera condensação de práticas. Então, eu fiquei muito feliz, porque o COAF ligou, congratulando a senadora Soraya sobre o texto, muito confortável com a proposta, porque a proposta ela realmente está aproximando, né, o Brasil dos melhores rankings, das economias mais pujantes do mundo, que vem já tratando desse tema dentro do aspecto de regulamentação. E essa ligação, né, onde o COAF também se colocou à disposição
aqui do gabinete para debater e contribuir ainda mais com o texto que já foi apresentado, nos deixou com a certeza de que a senadora Soraya está no caminho certo, está alinhada com as melhores práticas aí do mercado. Um dos pontos também que é bem interessante, aí a professora Camila, com a genialidade dela, e o doutor Tiago, eles vão abordar bastante, segregação patrimonial. A senadora Soraya teve o cuidado de deixar aí, dentro do texto da lei, a previsão de que o ativo do investidor não integra o patrimônio da empresa, ou seja, se o cidadão falir ou qualquer coisa do gênero, o ativo ele retorna para o seu investidor, então ele não compõe a massa do ativo da gestora do criptoativo, da empresa que atuar nesse mercado aí nos termos da lei, caso nosso texto seja aprovado. E tem um ponto que tem causado algumas perguntas, algumas divergências, que é sobre a questão da tipificação penal e tudo. Eu falei, olha, gente, felizmente, há uma via de discussão. O texto foi apresentado pela senadora Soraya, será designado um relator, um outro senador será relator. Esse relator promoverá os debates que achar pertinentes. O gabinete da senadora contribuirá aí em tudo que for possível. E todos esses pontos de discussão serão alvo, obviamente, de novas discussões, de interações aí do mercado, e certamente o texto que será produzido aí pelo relator, em seu parecer, ele será um texto já que trará o debate mais amplo possível sobre o texto, né, a proposta legislativa de regulamentação do setor. E aí eu gosto de repetir, regulamentação mínima. Teve no momento da fala com o COAF, eu tive a oportunidade de expor para eles também o manual de autorregulação que foi produzido, né, que a Bcrypto produziu. E apesar do Brasil, né, ainda não ter amadurecido tanto, talvez, para a autorregulação, esse é um grande passo, é um primeiro passo para que se separe joio e trigo, sabe? Quem quiser hoje, em tese, entregar aí um produto, um serviço no mercado, e seguindo aí uma regra, uma boa prática, onde haja clareza, que é o que o manual traz também, ele vai se enquadrar na regra que o manual trouxe, ele vai observar toda a tipologia, tudo que está ali dentro, para o desempenho de uma atividade empresarial boa, adequada, que gere confiança. E quem não quiser também, vai seguir sua vida normalmente. Por isso que eu falo, assim como o manual da Bcrypto, de autorregulação, e a proposta legislativa da senadora Soraya, eles trazem ao ambiente empresarial uma boa prática. É isso que o Brasil, que o nosso país precisa. Boas práticas, boa fé. Chega de se analisar a atividade empresarial brasileira pela ótica da má-fé. Que eu volto lá naquele binômio que eu trouxe da proteção ao consumidor versus demonização da empresa. É uma loucura, é uma insanidade. E isso tudo nasce da ótica da boa-fé. Fraude é fraude, vai ser apurada. Agora, temos que deixar o empresário, temos que deixar os novos mercados livres para trabalhar. E essa regulamentação, trazida no projeto de lei, ela simplesmente tira uma nuvem, tira uma zona cinza do mercado e traz os órgãos de regulação para que as políticas sejam unificadas. Bem, eu acho que é isso. Acho que a minha fala contemplou aí, Reinaldo. Acho que, não sei se eu falei de mais ou de menos.
Acho que falou bem, nem de mais, nem de menos. Acho que se tocou em pontos muito importantes, né? A gente participa, né, de todas as discussões sobre regulação, todas as discussões sobre o ecossistema de criptoativos. O mercado Bitcoin está desde 2013, né, tentando ampliar, né, esse mercado no Brasil, né? O mercado de criptoativos, quando a gente olha outros países, né, são mercados maiores, mais organizados, né, e com muito mais oportunidades, né, tanto de negócios como oportunidades de emprego, oportunidades de desenvolvimento também, né, de tecnologia e de ciência, baseada aí nesses novos protocolos. Então, o que a gente percebe é que o elemento regulamentação, muitas vezes, é um acelerador, né, quando bem construída, evidentemente, né, nessa linha que você colocou muito bem, Vitor, de proteger o consumidor, né, proteger os usuários, mas sem impedir, né, o funcionamento da atividade empresarial. Então, quando a gente olha o mercado americano, né, com várias companhias que nasceram junto com as criptomoedas, né, com os criptoativos, propondo aplicação, propondo serviços, as regulamentações que se seguiram, né, a essas iniciativas fez com que investimentos fossem direcionados para o setor, né, e esse mercado crescesse de forma organizada cada vez mais. E a gente está nesse momento de Brasil, né, em que o mercado está tentando se organizar sozinho, mas o investidor institucional, né, ele sempre cobra uma norma específica para tratar o setor. Ainda que a gente tenha algumas normas já trazendo melhoria, né, para o setor, como a própria norma da Receita Federal, né, que regulamenta o que é criptoativo, que é exchange de criptoativos para fins de tributação, né, o próprio CNAE também, o código de autorregulação da AB Cripto. A gente certamente precisa, né, até para atender órgãos internacionais, de uma lei específica sobre o tema. Então, nosso dever aqui como representante do mercado é participar desse debate, sem achar, né, que a gente vai ter um desenvolvimento do mercado para alcançar níveis de uma economia americana, por exemplo, né, no ecossistema cripto, sem haver essa discussão no legislativo. Né? Ela vai existir, ela vai ser necessária, e a gente precisa participar para que a construção seja em favor da inovação e do mercado, né, como esse projeto de lei se propõe a ser. Para dar continuidade aqui à nossa formação da mesa aqui, para a gente ir formando o nosso debate também, vou convidar, né, a professora Camila Duran, que é a professora doutora, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, e teve participação relevante, né, na discussão que levou, né, à construção desse projeto de lei, e certamente é uma voz aqui importante, né, nos debates que vão se seguir aí a divulgação do projeto de lei. Boa noite e obrigado por aceitar nosso convite, Camila. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nessa live, participando desse debate tão bem acompanhada com o Vitor e o Thiago. Bom, como o Reinaldo disse, eu sou professora da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo, onde eu também coordeno um grupo de pesquisa em Direito, Moeda e Finanças. E a minha primeira participação no espaço do Poder Legislativo discutindo a questão de regulação de ativos virtuais foi durante a audiência pública em outubro do ano passado, que abriu um espaço para representantes da sociedade civil e especialmente da academia para discutir o projeto de lei 2060, né, que, enfim, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Comissão Especial de Moedas Virtuais, tratava da questão da regulação dos ativos virtuais.
E nessa oportunidade eu pude produzir um documento junto com 2 membros do grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo, Daniel Steinberg e o Marcelo Cunha, que são doutorandos pela Faculdade de Direito e integram esse grupo de pesquisa, discutindo por que e como regular os ativos virtuais, né? E muitas dessas contribuições desse documento, dessa nossa pesquisa aplicada à regulação de ativos, acabou sendo incorporada pelo projeto de lei 4.207 da senadora Soraya. Vocês me veem agora? Legal, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui. Bom, vamos lá. Retomando, quais são os principais atributos desse projeto de lei 4.207 proposto pela senadora Soraya Tronic, né? E que incorporou diversas das nossas recomendações propostas nesse documento que apresentamos ao Poder Legislativo. Acho que a primeira contribuição importante desse projeto de lei é tratar das fronteiras do que seriam os ativos regulados e os ativos não regulados. Então, o projeto de lei é muito claro, dizendo que, dependendo da funcionalidade econômica do ativo, então, como ele é usado, transacionado, ele pode se configurar enquanto um ativo regulado. Então, se for um valor mobiliário, ele se submete à regulação da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM. Se configurar enquanto moeda eletrônica, dentro do, enfim, afeta o sistema de pagamentos brasileiro, se submete à regulação do Banco Central. Então, o principal, acho que uma das principais contribuições desse projeto é mostrar claramente essa fronteira entre ativos regulados e não regulados. E o projeto se propõe a tratar dos ativos não regulados, né? Então, que não se configuram enquanto valores mobiliários ou moeda eletrônica afeta o sistema de pagamentos brasileiro. E aqui, o projeto de lei constrói um arranjo jurídico de direito privado. Então, para proporcionar segurança jurídica para o mercado, para os credores, para os consumidores e investidores desse mercado, tratando especificamente da regulamentação das exchanges, né? Então, a ideia do projeto é dar segurança jurídica, mas, ao mesmo tempo, deixar espaço para inovação financeira, para inovação tecnológica, para o desenvolvimento dos ativos virtuais. E essa regulamentação, ela se baseia em 3 pilares, né? O primeiro pilar, que eu acho que foi muito bem ressaltado pelo Vitor, é a proteção do consumidor e investidor. Então, o projeto de lei traz desde regras relacionadas à transparência, ao acesso à informação relacionada aos ativos virtuais, que devem ser comunicados de forma clara, enfim, os riscos inerentes aos ativos, aos consumidores e investidores, até uma questão fundamental também, já mencionada pelo Vitor, que é a segregação patrimonial. Então, os ativos virtuais que são geridos pelas exchanges por conta e ordem de terceiros, então, dos consumidores, de titularidade dos consumidores e investidores, estão separados do patrimônio da exchange. Então, em caso de falência, recuperação judicial, esse patrimônio é de titularidade dos consumidores e investidores e não pode sofrer busca, sequestro, enfim. Então, esse projeto de lei se aproxima bastante da estrutura jurídica que já existe no caso do sistema de pagamentos brasileiros. Esse é o caso para as instituições de pagamento nesse setor, também é o caso, inclusive, para depósito de produtos agrícolas em armazéns. Então, esses produtos não pertencem aos armazéns, mas sim à propriedade dos seus respectivos produtores, enfim. Então, na verdade, o que esse projeto de lei faz é criar um código específico que se aplica à regulamentação dos ativos virtuais, né? O segundo pilar desse projeto de lei, e que
busca alinhar a regulamentação brasileira às recomendações internacionais, é a questão de submeter a supervisão do COAF, né? Então, isso alinha a regulamentação brasileira às recomendações do GAFI, que é o órgão internacional que produz standards, regras internacionais sobre prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção, e que exige, desde 2019, que que haja algum tipo de registro ou, eventualmente, licença para que as exchanges comuniquem, enfim, questões relativas à lavagem de dinheiro aos órgãos nacionais correspondentes. Então, aqui o projeto anda muito bem, alinhando a regulamentação brasileira às exigências internacionais próprias desse mercado no que se refere à prevenção de lavagem de dinheiro. E o terceiro e último pilar, que é extremamente importante e que vai assegurar que a regulamentação se adapte à mutação dos ativos virtuais, às mudanças desse mercado, é a criação de um comitê de monitoramento e acompanhamento do mercado de ativos virtuais, né, que o projeto define como um fórum interministerial. Então, esse fórum seria composto por diferentes autoridades reguladoras brasileiras, representantes da sociedade civil, então seria muito próximo do que nós temos hoje com o ENCLA, ou, enfim, com o Coremec, mais com a participação também de representantes do mercado e de representantes da sociedade civil, inclusive da academia, e que vai acompanhar e monitorar a evolução desse mercado. É uma estrutura flexível de aprendizado e de diálogo interinstitucional que procura dar conta da mutação desse mercado e responder de forma rápida às necessidades eventuais de regulamentação. Então, aqui, esse comitê seria responsável não só pela produção de estudos, de estatísticas desse mercado, mas também de propostas de iniciativas de regulamentação por portaria conjunta das autoridades reguladoras, ou mesmo novos projetos de lei que sejam necessários para responder às mutações desse mercado, às mudanças desse mercado no tempo. Então, uma entidade que seja flexível e que o projeto propõe que seja regulada por decreto, para que responda às necessidades desse mercado, né? Por que eu acho importante um projeto de lei que pretende estabelecer as regras mínimas de funcionamento desse mercado, né? Primeiro, para proporcionar segurança jurídica, como o Vitor comentou e como eu mencionei no início da minha fala, mas também porque nós precisamos de regras mínimas de proteção do consumidor que precisam ser colocadas pelo Poder Legislativo. A autorregulação tem seus limites. Então, o Poder Legislativo tem seu papel institucional e aqui alinhar as regras internacionais, alinhar as regras brasileiras, as recomendações internacionais e a proteção do consumidor é fundamental, é papel do Poder Legislativo. E esse tipo de regra também permite, e aqui é importante ressaltar, a criação de parâmetros para eventuais posteriores conflitos no âmbito do Poder Judiciário. É importante que o Poder Legislativo crie regras claras que vão guiar as decisões do Poder Judiciário e vão evitar, enfim, problemas de imprevisibilidade, enfim, conflitos que impactem negativamente o desenvolvimento e a formação desse mercado. Então, é preciso deixar um espaço de inovação, uma estrutura flexível de acompanhamento dessa inovação, que possa responder rapidamente à necessidade de regulamentação, mas que também ofereça parâmetros legais, mínimos, para a atuação de outros órgãos do Estado, inclusive do Poder Judiciário, na resolução de eventuais conflitos futuros. Então, eu acredito que esse projeto de lei anda muito bem em diferentes aspectos e tem, de fato, a potencialidade de proporcionar segurança jurídica e, ao mesmo tempo, deixar um espaço de inovação necessário para o desenvolvimento do mercado de ativos virtuais. Camila, muito boa a sua abertura aqui, né, sua apresentação. Acho que toca em pontos muito relevantes. Eu estava acompanhando aqui alguns comentários, né, e um deles fala, né,
de talvez ter uma regulamentação internacional, global, e, na verdade, isso já existe, né, quando você comenta, né, que o GAFI, né, faz recomendações direcionadas ao setor de criptomoedas. Na verdade, todos os nossos reguladores, principalmente relacionados ao sistema financeiro, eles acabam observando, né, essas recomendações, né, tanto do GAFI como do BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, né, da IOSCO, né, que congrega CVMs do mundo inteiro. Então, nesse mundo, né, mais próximo, né, ao sistema financeiro, existe, de certa maneira, uma regulação global a partir de recomendações, né, e quando a gente fala, né, em ter uma norma que atenda às recomendações do GAFI, serve também para que o Brasil não fique isolado, né, dessa participação entre todos os agentes, né, globais, né? Então, acho que esse ponto da sua abertura aqui, eu acho que foi muito importante para destacar o porquê que a gente entende necessária a participação, né, do mercado Bitcoin, do setor de criptomoedas, nesse debate sobre regulação, porque a gente está no Brasil e a gente não quer que o Brasil se descole do resto do mundo, né? A gente vive uma sociedade cada vez mais digital, cada vez mais global, e se a gente se isolar, né, e se descolar, a gente vai ficar para trás, né? A gente vai ficar muito atrasado, e, de novo, a gente prejudica a sociedade como um todo quando a gente não desenvolve a nossa economia, o nosso ecossistema, o nosso mercado. Então, a gente percebe aqui mais valor do que perda no debate sobre regulamentação. Desde sempre, a gente se coloca à disposição das autoridades e do legislativo para essas discussões. Mas vou convidar aqui nosso último convidado aqui da noite para compor a nossa mesa virtual aqui, o Thiago Severo, né, que é advogado, secretário-geral da Comissão de Direito Bancário da OAB do Distrito Federal e professor da FGV Rio, e também aqui participa bastante, né, de diversos debates do ecossistema de criptoativos, inclusive dos debates que levaram à produção, né, dos códigos de boas práticas que a Bcrypto divulgou recentemente. Boa noite, Thiago. Boa noite, Reinaldo. Me escuta bem? Sim, tudo ótimo. Maravilha. Bom, boa noite a todos. Primeiro, aqui citando o nome do Reinaldo, agradecer por mais esse convite. Recentemente a gente estava junto com a Juliana e com outros participantes dos manuais e dos códigos de autorregulação da Bcrypto. Foi uma satisfação participar. Eu sou entusiasta dessa economia, né, desse novo segmento de mercado, e ressaltar aqui, também agradecendo o MB, dois caras que são incansáveis, né, fazendo apresentação, envolvendo eles em telefonemas, pedindo para eles dois materiais, nessa discussão, junto com a Camila, com o Victor, enfim, o último um ano e meio, 2 anos aí foi bastante intenso. Então, agradecer o Bernardo Surur, do MB, também o Head de Compliance, e o Marcelo Decales, o Head de Jurídico do mercado do Bitcoin, que sempre ajudaram a gente bastante aí, como o Victor comentou, né, a gente não está no dia a dia e vários conceitos a gente precisa evoluir e nos socorremos dos dois aí, que são dois caras incansáveis, né. Depois agradecer aqui a senadora Soraya, quem cumprimento pelo Victor, realmente uma pessoa admirável, talvez por ser mulher tenha a coragem de enfrentar esse desafio e de desmistificar, né, o mercado que a gente aqui categoriza como muito maior do que só o mercado de criptomoedas, né, uma criptoeconomia que, na verdade, tem própria origem
das descentralizações das relações sociais, né? Tem muito mais, é muito mais amplo esse segmento do que propriamente tratar aqui de uma criptomoeda ou outra. Então, dentro dessa complexidade desse universo, acho que a senadora Soraya merece todos os aplausos, e aqui, quem de novo ressalto em nome do Victor, para essa coragem também de encampar essa discussão e colocar aqui os primeiros tijolos, né, que, como a professora Camila comentou, em termos de regulação. São conceitos novos, né, de criar uma codificação, uma normatização ainda incompleta, que vai precisar ser preenchida com esse comitê interministerial. Isso é um conceito jurídico muito novo, é muita vanguarda, né, para o parlamento, para a sociedade como um todo. E aí, nesse contexto, eu hoje sou secretário-geral da Comissão de Direito Bancário da OAB-DF, quem cumprimenta o nosso presidente, Pedro Peçanha, que deve estar assistindo, se não está assistindo agora, depois ele vai assistir com certeza. E a nossa missão como sociedade civil, nesse escopo do projeto, é justamente fazer esse diálogo que foi muito bem iniciado em 2015, né, na Câmara, e foi evoluindo na Câmara. A professora Camila participou das discussões, emissão de nota técnica, e sempre com esse cuidado, sempre com o cuidado de trazer o marco inicial, o pontapé inicial de uma legislação que vai ser fluida, vai evoluir, né? Aqui se está, na verdade, como a professora Camila falou, tudo que foi colocado no projeto já existe no ordenamento jurídico. A criatividade toda é justamente criar uma codificação, uma norma que vai ser completada por esse comitê. Então, essa é a grande novidade, né, eu diria, do projeto que a gente teve a satisfação e a honra de poder participar. E agradecer a professora Camila por ela existir, né, que sem ela também, sem o grupo da USP, muitas das discussões técnicas, precisas, com um fundamento no que há de mais novo e também seguro do ponto de vista jurídico, que acontece hoje pelo mundo. Então, agradecer de novo o MB, a senadora Soraya e a professora Camila por toda essa longa jornada que fizemos aí, enfim, discutimos de forma bastante técnica e pensando no melhor realmente para a sociedade, né? Entrando em alguns pontos específicos, um pouco menos, com menos polidez, mas sendo mais direto, o que estará na regulação debaixo do Banco Central é justamente do que o Banco Central já exerce o seu papel de regulador hoje. Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Se a gente for abastecer amanhã a motocicleta ali no posto de gasolina, e se o cartão de crédito, Visa, Master, ou qualquer que seja a bandeira, ou no débito, se consiga passar, né, no cartão essa ou alguma criptomoeda, isso vai ser o meio de pagamento. O meio de pagamento já existe uma norma que, desde previsibilidade para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, até as suas funcionalidades do ponto de vista de negócio vão estar abarcados ali para uma lei que já existe. Aquilo que for um investimento, né, for considerado um possível investimento, de novo, vai se atrair a legislação da CVM, e a CVM, dentro desse comitê interministerial, vai atrair a sua competência para isso. Então, eu sempre uso também um outro exemplo, um pouco mais tosco, mas é mais direto, se está criando uma ENCLA, que não é para PLD, mas de cripto. Esse ambiente, esse fórum, a academia vai ter o seu assento, o Senado vai ter o seu assento, a Câmara vai ter o seu assento, porque aquilo que precisar de legislação federal vai sair um indicativo, uma recomendação, assim como o GAFI faz, e como o próprio fórum da ENCLA faz e prevê, daquilo que for, amanhã precisa emitir uma norma da Receita Federal, vai ter essa discussão dentro do comitê, porque a própria Receita também tem assento lá, e vai se criar um normativo infralegal, ou dentro do Banco Central, infralegal, ou se amanhã o fórum é sobre segurança cibernética envolvendo o segmento de criptoeconomia, vai ter a entidade, né, que hoje está sendo discutida dentro de LGPD. Então, eu não estou travado. Todo mundo me escuta, né? Posso seguir?
Bom, vou seguir. Ok. Então, esses são os conceitos gerais da legislação proposta no projeto de lei. E, de novo, descentralização da atividade, também antes descentralização das relações sociais. Lembrando que a gente teve, mais recentemente, né, nas últimas eleições globais, né, toda interação em termos de propostas, apresentações de propostas e comunicação, como temos feito aqui, né, por meio do virtual. E depois disso, a gente, dessa descentralização das relações, veio também a Covid, né, que, na verdade, potencializou o que o próprio Victor comentou dos CBDCs, né, que são a emissão pelos próprios governos dos seus tokens, né, das suas moedas fiduciárias por meio digital. Isso, o Covid, o voucher da Covid, trouxe 42 milhões de brasileiros para a realidade, que na verdade, toda essa economia digital. Então, de novo, saudando aqui, parabenizando a senadora Soraya pelo vanguardismo e pela coragem de traduzir isso no papel, né? Alguns pontos específicos do PL, talvez a parte de crime precise de uma discussão aí de pirâmide, já existe esse crime dentro da legislação brasileira, mas precisa ter um destaque dele, tirando lá da legislação de crimes contra a economia popular, precisa colocar numa legislação especial, como hoje ficou no PL, dentro de um crime contra o sistema financeiro, ou vai estar isso fora, como bem colocou o Victor, isso tudo vai ser discutido ainda no âmbito do Congresso, porque vai se indicar um relator, esse relator do Senado vai receber, ou vai ter audiência pública, integrantes do mercado, de novo, da academia, e para que essa discussão evolua. Então, sintetizando, o projeto ele vai até o quilômetro 57 do ponto de vista normativo. O resto da estrada vai ser completado, vai ser preenchido dentro desse fórum de competência compartilhada, como o Victor colocou, em termos de regulação e regulamentação. E para finalizar aqui, lembrando, a atividade empresarial, que a professora Camila colocou bem, ter um intermediário que vai fazer a ligação das pontas entre quem quer comprar e quem quer vender um ativo virtual, que aqui a gente não está categorizando isso, até porque essas discussões estão acontecendo no âmbito da taxonomia do BIS, então isso vai evoluir dentro do fórum, vai chegar vai chegar a alguma conclusão que vai se qualificar, dependendo dessa mutação do ativo virtual, ora ser um meio de pagamento, ora ser um investimento, enfim, isso tudo precisa ser uma constante evolução. Então, acho que nesse ponto o projeto caminha super bem. E definindo, de novo, hoje a principal atividade desenvolvida com aqui vamos chamar de comercialização ou intermediação de um criptoativo, de um ativo digital, vem sendo feito por uma exchange. Então, aqui a primeira atividade que precisa de ter um KNAI específico, que hoje já tem, mas que precisa ter um capital mínimo, né? Que precisa ter uma definição de tipo societário, ou limitada, ou SA, para o exercício dessa atividade. Então, são requisitos mínimos que, na verdade, o objetivo todo nessa regulamentação, de novo, não é regulação, isso não é regular, é regulamentar uma atividade privada para o exercício dessa atividade e que vai se aferir renda ou lucro, enfim, atividade como qualquer outra, mas que o consumidor precisa estar protegido, né? E aí, de novo, o Victor comentou bem, segregação patrimonial, a professora Camila trouxe os conceitos de armazém geral, até mesmo patrimônio de afetação hoje previsto na legislação de meio de pagamento, que teve origem na lei de incorporação imobiliária, no caso do ENCOL, né? Aqui a gente está se antecipando, né? O modelo de proteção 1 para 1, né, que é hoje que acontece na emissão de uma moeda eletrônica, ele já tem uma previsão
normativa no PL para fins de proteção dessa inter-relação entre o quanto se investe em termos de dinheiro, né? Então, acredito que caminha bem o projeto, fico bastante satisfeito com esse pontapé inicial e, mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade do MB da gente ir cada vez mais esclarecendo, porque a novidade da legislação tem de fazer esse compartilhamento regulatório, regulamentando, não regulando, a atividade econômica, e para que esse comitê interministerial, como muito bem o Vitor falou hoje, o COAF saudando aqui a importância desse projeto para as melhores práticas globais para fins de PLD. Então, cada caixinha está sendo preenchida de uma maneira precisa, com aquilo que a legislação brasileira já tem, mas que isso fique de forma codificada em um lugar só e que essa codificação vá sofrendo essas alterações à medida em que o mercado global vai evoluindo, né? Então, Reinaldo, eu mais uma vez agradeço e fico aqui à disposição. Legal, Thiago. Muito boa a explanação. Acho que a gente teve aqui boas apresentações, né? Acho que colocam o projeto de lei dentro de um contexto de necessidade mesmo de um amadurecimento do mercado, né? Através de uma regulamentação, né? Usando corretamente o termo como o Thiago bem colocou. Eu vou pedir para a Júlia ajudar e colocar todo mundo aqui na nossa mesa virtual aqui, para a gente conversar um pouco e responder algumas questões que já foram colocadas aqui. Mas eu queria complementar, né, com um comentário, né, ainda sobre a competição, né, que ela é global, né, desse mercado de criptoativos, né. A gente não tem um exchange que opera dentro de um país, né, ou não tem um mercado que existe isoladamente sem estar conectado, né, com todo o avanço que acontece em outros países. Eu falei aqui dos Estados Unidos, né, que tem uma regulamentação muito mais avançada, né, do que a nossa, e isso permite que o desenvolvimento do mercado americano seja muito maior que o nosso, mas é evidente que tudo que a gente compara com os Estados Unidos nos coloca numa posição de muita desvantagem, né, mas a gente pode comparar com outros países, né, como, por exemplo, o México. O México tem uma lei, né, que é a lei das fintechs, que trata que permite, né, essa regulamentação, né, das exchanges de criptomoedas, né, que permite que se conceda autorização específica, né, para as exchanges de criptomoedas, num modelo que parece muito, né, com essa construção de comitê que o projeto de lei propõe, né? Então, lá, esse comitê, né, ele congrega, né, a CVM local com o Banco Central local, né, e eles fazem, junto com outros órgãos, né, a concessão dessa autorização, atendendo, de novo, né, a recomendação do GAFI, que não só recomenda que se comuniquem as exchanges, né, que fazem essa função de gatekeeper nesse mercado de criptoativo com o COAF, mas também exista uma autorização prévia, né, para os operadores desse mercado. E um outro ponto, né, acho que é importante para a gente também comentar e falar um pouco quando a gente responder as questões aqui, é que regulamentar exchange de criptomoedas de forma nenhuma tirar a função, né, e a grande utilidade, né, que o Bitcoin e a tecnologia, o protocolo promovido por ele trouxe para o nosso mundo. O Bitcoin ele continua descentralizado, a lei não vai alterar o protocolo do Bitcoin. O que a gente tem, né, nesse mercado de criptomoedas é a utilidade, né, de alguns intermediários que prestam serviços para quem quer, de alguma maneira, entrar nesse mercado. E aí eu sempre uso como um exemplo de um mercado mais fácil, né, menos digital, né, que é o mercado marketplace de produtos, né, como o Mercado Livre, por exemplo,
que facilita a negociação de bicicleta, né? E a bicicleta é descentralizada por natureza, ela permite a negociação peer-to-peer por natureza. Mesmo assim, as pessoas não negociam sempre a bicicleta com o proprietário original daquele ativo. Elas usam marketplaces que facilitam encontros entre pessoas que têm uma bicicleta para vender e outras que têm dinheiro para comprar. Então, as exchanges, elas operam muito como facilitador, né, como um intermediário útil nessa inclusão, né, de pessoas nesse mundo dos ativos digitais, né? Então, acho que esse é um ponto aqui que eu na leitura, né, do projeto de lei, me fez ter uma impressão positiva, é que não se propõe o projeto de lei a dizer o que é o Bitcoin, o que ele vai ser, onde que ele começa, onde que ele termina, quem é o Satoshi. O projeto de lei está regulamentando atividades comerciais e empresariais, buscando a proteção tanto do consumidor como de quem investe para criar negócios dentro desse ecossistema. Então, acho que são pontos que eu queria, né, destacar antes da gente entrar aqui em algumas questões. Não sei se vocês querem comentar algum desses pontos, né? Mas, enfim, posso perguntar aqui, comentar aqui um questionamento que foi feito aqui durante a fala de vocês, em relação ao conceito, né, de segregação patrimonial, né? A Camila explicou um pouco da origem, né, desse conceito, usando, né, outros institutos, né, que já servem a outros mercados, mas acho que vale a pena esclarecer onde que isso protege o consumidor, né? Onde que a segregação patrimonial que já existe, né, para outros mercados, como que ela vai proteger o consumidor aqui, tratando de uma operação de criptomoedas dentro do exchanges. Eu respondo diretamente? Pode, estamos aqui na mesa aberta aqui, qualquer um pode responder, mas normalmente quem pergunta é quem vai responder já. A grande importância da segregação patrimonial é deixar clara a titularidade da propriedade desses ativos para o consumidor e investidor. Então, isso permite, inclusive, em caso de falência ou recuperação judicial da própria exchange, que esses recursos não sejam usados para o pagamento de credores da exchange, mas sim claramente pela legislação, mostre que a titularidade seja dos consumidores e investidores. Então, essa é a grande importância, é mostrar a titularidade desses bens, da propriedade desses bens. Então, é muito importante isso para o consumidor. Posso só fazer um comentário, se você me permite, Reinaldo? Uma das suas... na sua fala resumindo, enfim, os desafios da regulação internacional dos ativos virtuais, de fato você mencionou que existe já uma regulamentação relacionada à lavagem de dinheiro, à prevenção à lavagem de dinheiro do GAFI, mas a grande dificuldade é encontrar parâmetros para essa regulamentação de forma a incentivar o desenvolvimento do mercado, né? Então, de fato, os Estados Unidos isso é muito mais desenvolvido. Então, o que eu acho que nós podemos fazer para pensar numa estrutura própria para o mercado brasileiro é olhar um pouco as boas práticas em outros países, né? Porque não existe uma regulamentação uniformizando o mercado de ativos virtuais, né? Então, até inclusive para essas recomendações do grupo de pesquisa, nós olhamos o que a França estava fazendo, então o que ela estabelecia como parâmetros pelo poder legislativo, em termos de proteção do consumidor, de regulamentação das exchanges, então a organização empresarial como limitada, enfim, e o que ficava para o infralegal, né, para as autoridades de regulação setorial ou por comitês interministeriais. Um país interessante também, que a gente tem olhado bastante, é a Suíça. Até a Suíça criou o Canton de Zug, tentando reproduzir um criptovale ali, e tem produzido normativos interessantes no nível infralegal também.
não define a natureza jurídica do ponto de vista pelo Poder Legislativo, mas o foco é deixar para a definição da natureza jurídica de acordo com a funcionalidade econômica e se adaptando à mutação, ao uso, à prática dos ativos virtuais. Legal. Acho que é interessante, né, perceber que esse debate, como a gente tem falado aqui, né, ele não se limita, né, a uma opinião de poucos operadores, né, no Brasil, ou poucos estudiosos também no Brasil, né. A gente tem uma evolução do tema no mundo inteiro, e é sempre bom a gente buscar as referências de quem está dando um passo à frente, né. Acho que esse exemplo da Suíça é bem importante, até porque lá, né, o BIS, né, esse organismo aí que congrega discussões dos bancos centrais, tem um hub de inovação do BIS dedicado a projetos de tokenização, por exemplo, né. Então, a gente tem, de fato, alguns países, alguns reguladores bem avançados no tema, né. Hong Kong também, né, tem uma regulação muito clara, né, agora já concedendo licenças para exchanges que pretendem listar, né, tokens que são valores mobiliários, né, eles separam bem exchanges que listam valores mobiliários, exchanges que listam tokens que não são valores mobiliários. Então, tem já algumas referências, já em uso, já em aplicação, e no mercado brasileiro também a gente tem diversos representantes aí, tanto dos reguladores, né, como no legislativo, né, estudando o tema, né, para entender como que a gente protege consumidor sem perder oportunidades de crescimento econômico, né. Isso é muito importante, por isso que eu valorizo muito aí o trabalho do Vitor, da senadora Soraya, né, e todos dentro do legislativo que se dedicam ao tema. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem na CVM local, né, tem uma representante da CVM que é tida como a mãe dos criptos, né, a Hester Peace, que ela defende que esse mercado ele tem que ser incentivado, porque os criptoativos eles vão trazer, no fim ao cabo, né, uma vida melhor, né, uma solução melhor para os consumidores, né, para quem precisa do sistema financeiro, e nisso a gente acredita também. Ô, Reinaldo, se me permitir, eu acho que tem um ponto super relevante que você tocou, na minha opinião, aqui agora falando na física, né? Com relação às licenças. Eu acho que o mercado empresarial, e aqui dessa economia digital, tem que pensar em IPO, não tem que pensar em eu preciso me esconder. Então, quanto mais a atividade empresarial, independente de qual seja ela, hoje aqui uma exchange, uma corretora, der a segurança e conseguir demonstrar o que ela faz, porque a gente está num ambiente que a Camila falou, o mundo inteiro está debatendo isso, né? E quanto mais transparente, em termos de daquilo que o Bernardo, que o Marcelo vem fazendo há bastante tempo, e aqui você, Reinaldo, que é um cara que eu não sei que horas você dorme, né? Porque um dia você está numa live, um dia você está em Brasília, um dia você está em São Paulo, então tem até a música do Reinaldo, né? O cara tem Ibiza, New York, Rio, cada dia o cara está num canto do planeta aí, e ao mesmo tempo preocupado em abrir essa cozinha. Então, essa preocupação, Reinaldo, de novo, do mesmo jeito que a senadora Soraya aqui, o Vitor, tem a coragem, o MB também tem tido essa coragem em dividir com a gente como funciona esse mercado. E, de novo, pensando, se amanhã todo mundo se cria um ambiente favorável para se ter licença soft, licença mais complexa, que hoje está se discutindo, por exemplo, dentro do Banco Central, na consulta 77, né, qual vai ser o critério de volumetria para uma instituição de pagamento precisar ter uma autorização a partir de 2023. Então, vai ter um rito sumário, um rito ordinário, como, por exemplo, o CAD existe hoje para operações simples, mais light. Então, assim, tem que se pensar na minha cabeça, né, se eu estivesse no mercado, mas aqui eu sou só um advogado, eu pensaria no IPO,
né? E para eu ter um IPO, eu preciso ter todos os elementos, né? Que hoje, se não me engano, não sei se foi a Binance, aí você me corrige, está mais na tua área, de quem realmente fez esse IPO lá fora de uma exchange, uma cripto. Isso é interessante, né? Porque a gente hoje acompanha, né, no Brasil e quem valoriza, né, esse empreendedorismo, né, de pessoas que dedicam aí muitas horas do seu dia, né, para tentar empreender, né, e trazer, ampliar, né, o nosso mercado. A gente acompanha casos como o do Nubank, né, da Estônia, que também lá atrás, né, não eram muito diferentes, né, do que a gente tem hoje no mercado cripto, e também precisaram de regulamentações para que pudessem existir e crescer. A gente precisa observar, né, que essas leis e normas, né, sobre instituição de pagamento, né, que permitem hoje a existência e a criação de fintechs é recente, e vem a partir desse movimento, né, de empreendedores, né, tentando trazer para o Brasil inovação, novidades que vinham facilitando a vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Então, além de ter, né, um arcabouço normativo, né, que estrutura melhor, né, a atividade desses participantes, muitas normas foram criadas para evitar que os incumbentes, né, as grandes empresas, né, que muitas vezes dominam o mercado, impedissem o funcionamento dessas novas startups, né? Então, você tem, por exemplo, uma norma do Banco Central que proibiu que bancos fechassem contas de instituições de pagamento, porque no mercado cripto isso existe, né, ou existia, talvez em algum momento menos relevante para as criptomoedas, esse cancelamento de contas, né, para sufocar, de certa maneira, as exchanges, né, mas isso também existia lá atrás para as empresas, né, para as fintechs, e o Banco Central veio defender a inovação, a competição, né, e hoje todos sabemos, né, que foram as fintechs que obrigaram, né, os grandes bancos a melhorar os seus serviços, né. Com certeza, o Pix, né, que a gente tem hoje, vindo aí para trazer um novo sistema de pagamentos, né, e que promete reduzir totalmente, né, os custos de TED e DOC, principalmente das pessoas com menos patrimônio, ele também vem como parte, né, dessa evolução do mercado financeiro. Então, a gente tem que observar, né, sempre o que está acontecendo por perto, né, e a gente, como exchange de criptomoedas, a gente olha o tempo inteiro para isso, né, para o nosso cliente, para o nosso mercado, mas a gente sabe que tem um efeito na sociedade, né, e um efeito para o desenvolvimento, né, da nossa economia, né. Então, por isso que a gente defende, né, os dois lados, né. A gente defende o nosso business, o nosso negócio, a gente está dedicado para o mercado do Bitcoin, para a nossa plataforma, mas também para o desenvolvimento do mercado do nosso ecossistema. É uma luta dupla, né? Talvez por isso que eu estou aí ligado nos 2 turnos ou 3 turnos e super empolgado, porque o tema é muito relevante. Mas a gente convive, né, com o mau uso, né, sempre, né, de inovação, de tecnologia e de contexto. Então, esse mercado cripto, né, ele traz, e várias pessoas comentaram aqui, né, eu estou sempre olhando aqui as perguntas e os comentários, várias pessoas comentaram sobre casos, né, de fraudes, e essa lei trata de como tratar, né, esses casos, e tenta, de certa maneira, deixar mais clara a tipificação criminal, né. Qual é a importância que vocês veem, né? A gente falou um pouco sobre a importância da segregação patrimonial, né, mas a importância da tipificação, né, e da definição das penas, onde que vocês veem que o projeto de lei, né, ele pode contribuir para o ecossistema ao tratar desses pontos. Já que ninguém vai perguntar, porque eu falei que quem perguntasse falava, né? Vou escolher
e vou escolher o Vitor. Nem abrir o microfone, ele está mais esperto que todo mundo. Para começar aqui. Deixa o microfone desligar para não correr risco. Olha, eu vou falar tem uma máxima que eu uso, eu acho que já é até chato, chapa batida, mas eu detesto a tipificação da fraude, né? Eu gosto sempre de olhar e escrever e estudar sempre sob a ótica da boa-fé. Acho que o excesso de má-fé na produção legislativa foi muito ruim para o Brasil. Mas, sim, respondendo objetivamente, a tipificação penal dentro da legislação, né, para que aquele empresário, para que aquele mau empresário seja punido, é de extrema importância, porque isso gera confiabilidade. Querendo ou não, a repressão, ela gera segurança do investidor e gera segurança no consumidor. Então, se há uma medida de repressão ao mau empresário, ao empresário que frauda, isso gera uma travessia mais segura, talvez, para que o investidor, para que o consumidor possa investir aí nesse mundo digital. Mas eu acho que o item que gera maior segurança é a segregação patrimonial. Uhum. De fato, a segregação... eu vi acompanhando aqui no YouTube, alguns comentários também, de comentários de pessoas falando, eu tinha investimento X, perdi 15 milhões, eu tinha dinheiro, mas aí o banco é obrigado a me pagar, mais ou menos. Não é bem assim. O projeto de lei, como pontuou a professora Camila, com muita qualidade, traz esse aspecto de armazém geral, que dá uma segurança muito grande para quem deposita, né, o seu ativo ali. E hoje, quando você fala para o sistema financeiro, o fundo garantidor, ele garante 250 mil reais, basicamente. Vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor. Mas o fundo garantidor, ele garante aí apenas 250 mil reais, independente do valor que foi aplicado, né, na instituição financeira. Aí você tem uma judicialização, aí você tem uma falência, aí todo aquele dinheiro que estava lá integra o patrimônio. Então, assim, hoje, o PL, ele traz aí uma norma específica para que não haja confusão entre o patrimônio da exchange e o patrimônio do investidor. Para mim, para Vitor, parafraseando o nosso grande advogado Thiago, falando no CPF, para Vitor, eu acho que esse é o item que gera maior segurança para que o consumidor possa entrar nesse mercado e sair talvez um pouquinho das aplicações tradicionais. Legal. Eu acho que você comentou um ponto, né, da perda no mercado, né? Acho que a gente não pode confundir, né, o que é perda em função, né, de ter feito, né, um investimento aqui num ativo, né, pensando em valorização, né, e esse ativo não corresponder a essa expectativa. Por isso que a gente sempre fala da importância de, antes de fazer qualquer investimento relevante, estude bastante sobre o mercado que está sendo investido, né? E aí não importa se é criptomoeda, se é imóvel, se é terreno, se é gado, se é ações ou debêntures, porque se você não conhece esse mercado, você pode correr um risco que não corresponde à sua característica aí de tomada de riscos, né? No mercado tradicional, a gente tem vários casos, né, de empresas, até companhias abertas, né, que se lançaram ao mercado e levaram, né, a perda de milhares de investidores, né? A gente tem, não vou citar nomes, mas todo mundo sabe aí de vários casos, vários segmentos, né, de empresas que o PowerPoint, né, o projeto apresentado, ele não conseguiu ser executado e os investidores perderam tudo, e isso acontece no investimento que depende, né, dessa valorização a partir da evolução, né? Aqui, quando a gente fala em criptomoedas, algumas delas, né, elas têm variação em função da aplicação ao mercado, né? Assim que eu vejo, por exemplo, o Bitcoin, para mim é uma tecnologia que
ela promete, e eu acredito que vai ser aplicada em muitos mais casos de uso, né, no futuro, e por isso, possivelmente, se isso acontecer, teria uma valorização, mas pode ser que não aconteça, e ela teria perda, né, de preço. Então é importante estudar bastante. Esses casos não são tratados, né, no PL, na verdade não tem lei que proteja o indivíduo da economia de mercado, né, que valoriza ou desvaloriza bens em função do que o mercado acredita que vale aquele bem. Enfim, acho que para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, queria de novo, né, agradecer a todos vocês por terem aceitado o convite, né, pelas manifestações, né, que vocês fizeram aqui. Acho que são muito importantes para o entendimento, né, principalmente do contexto do projeto de lei, né. Muitas vezes a gente olha na internet, né, hoje, o projeto e precisa entender melhor esse contexto, apesar dos manifestos que acompanham, né, um projeto de lei. É sempre bom a gente debater um pouco mais sobre ele, né. Eu acho que vocês trouxeram muitas informações importantes para que a gente tenha um debate que junte, né, não só o Congresso, né, que tem preocupações com a sociedade como um todo, né, mas também a academia, especialistas e o mercado, né. Acho que é muito importante e vemos de forma muito positiva, né, essa abertura para que o mercado compareça e debata sobre um tema que afeta esse mercado específico de startups que atuam no setor de criptoativos. Então, queria agradecer e passar a palavra para que cada um faça aí suas manifestações finais. Se quiser comentar algum dos temas que foram tratados aqui na nossa movimentada lista de comentários aqui hoje. Então, vou passar primeiro a palavra para a Camila, para que ela fale aí e faça suas considerações finais. Queria agradecer novamente a oportunidade de participar desse diálogo com vocês. Obrigada, Reinaldo, mais uma vez, Thiago, Vitor, a todos que estão aqui assistindo e mandando perguntas super interessantes. Um comentário aqui do Bernardo Sur sobre segregação patrimonial, que o Vitor ressaltou, de que a segregação patrimonial foi o que protegeu os clientes do Neon quando, enfim, teve um problema de quebra. Então, de fato, é um exemplo de um caso prático de como isso funciona e como isso, de fato, protege o consumidor. E o que diferencia isso de um banco, né? A transferência da propriedade desse recurso depositado no banco para o banco. Isso não acontece em casos de segregação patrimonial. A titularidade da propriedade é mantida pelo consumidor e investidor. Então, isso é extremamente fundamental. E aqui o Vitor e a senadora Soraya trouxeram como um dos pontos mais importantes do projeto de lei do ponto de vista de proteção do consumidor. Então, queria, enfim, encerrar com esse breve comentário e agradecer novamente esse diálogo, essa noite muito bem acompanhada aqui com vocês. Obrigado, Camila. E vou passar aqui para o Vitor, então, fazer suas considerações finais aí também. Gente, Reinaldo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, professora Camila, doutor Thiago. Foi um prazer e uma aula, sobretudo para mim, estar junto com vocês aí na produção, tanto desse texto legislativo, quanto na divulgação, né, e na difusão aqui do tema nessa plataforma. Faço minhas aí as palavras da professora Camila, só tenho a agradecer. Foi um grande aprendizado para mim. Está sendo, na verdade. Reinaldo, um grande abraço, um abraço para todos aí. Obrigado, Vitor. Eu tive a satisfação, né, antes de entrar no mercado Bitcoin, eu participei muito de debates, tanto no Legislativo como junto a reguladores, né, atuando pela CETIP. Né, na CETIP eu era diretor jurídico de compliance e riscos,
e participava de muitos debates, né, relacionados ao setor financeiro, mercado de capitais, nesses primeiros contatos aqui tive uma grata surpresa que no contato com o Vitor, acho que um contato muito rico, muito técnico, e com esse propósito aí de fato, construir um ecossistema que funcione, né, e pensando no desenvolvimento do país, né. Então, queria fazer esse comentário aqui, que foi um contato muito positivo. Espero que isso leve a gente ter um encaminhamento aí do projeto de lei, de fato, em favor ao nosso mercado. E queria passar, então, para o Thiago aí fazer suas considerações finais também, agradecer pela presença aí no nosso debate. Maravilha, mais uma vez agradeço aqui o MB, Reinaldo, em teu nome. Eu costumo dizer que eu sou soldado, né? A gente está aqui à disposição para aquilo que for sério, tenha legitimidade e que se busque as melhores práticas. Então, estou sempre à disposição do MB. Acho que com duas mulheres, como a senadora Soraya Camila Duran, acho que a gente precisa, além de precisar de mais como as duas, eu tenho certeza de um excelente caminhar do projeto, lógico, daquilo que precisar de acomodações, mas, de novo, essa matriz da codificação foi pensada há bastante tempo, foi discutida há bastante tempo, o grupo comandado pela professora Camila não está nisso de ontem, é bastante tempo, e agradecer especialmente ela, porque eu sei que ela está há 5 horas a mais da gente, então, mais uma vez, pela gentileza, a gente tem sempre o saldo devedor, né? O Reinaldo tem que mandar uns bitcoins para a Camila aí, para deixar o saldo positivo, porque ela sempre, de maneira super gentil, colaborativa, participa dos debates e, enfim, eu mais uma vez agradeço, estou sempre aqui à disposição. Obrigado, Thiago. Bom, obrigado, Camila, também, o Vitor. Queria agradecer também todo mundo que nos ouviu, que participou dos comentários, né? Apesar de eu não mencionar muitas vezes os comentários específicos, né? A gente acabou passando por quase todos eles, que trouxeram aqui temas relevantes aqui para contribuir com a discussão sobre o projeto de lei. Acho que, respondendo um último, né, comentário que surgiu logo no início, em relação a não publicação, né, da lei imediata, né, se hoje a não existência dessa lei deixa desprotegido, né, o usuário, o consumidor, o investidor de Bitcoin. Eu acredito que a gente tem normas gerais, né, que obrigam qualquer empresa, né, qualquer negócio, né, a seguir boas práticas. A gente, aqui no mercado do Bitcoin, como eu falei, né, desde 2013, a gente segue pelo caminho certo, a gente respeita, né, o nosso cliente, a gente faz segregação patrimonial espontânea, né. Acho que a lei, ela reforça essas boas práticas, obrigando, né, que todos sigam assim. A gente acaba muitas vezes, né, principalmente com a operação global, né, com exchanges que vêm de outros países, sofrendo com essa arbitragem regulatória, né, tendo que competir com empresas que não seguem essas mesmas práticas. Muitas vezes a gente sofre quando, naturalmente, essas empresas acabam prejudicando os consumidores, né? Então, não significa que não é legal e lícito comprar Bitcoin no mercado Bitcoin, longe disso. É lícito e regular a operação, mas a gente vai ter, certamente, né, com a construção de uma regulamentação robusta, né, e se a gente seguir nessa linha, nesse pontapé inicial dado aí para esse projeto de lei, mais proteção, mais certeza e uma competição mais equilibrada aí entre as exchanges nacionais e as exchanges estrangeiras, enfim, exchanges que seguem as boas práticas com outras que hoje preferem não seguir, né? Então, respondendo aqui ao último comentário, não tem nenhum problema comprar Bitcoin hoje, mas vai ficar mais seguro, certamente, quando a gente tiver uma regulamentação mais clara.
é isso. A gente tem vários debates aqui no nosso canal. Fiquem à vontade aí para assistir quando vocês quiserem. A gente tem a nossa missão aqui de educar, né, o mercado em relação ao tema de criptoativos, e sempre escuta os comentários dos nossos clientes, né, e dos nossos ouvintes. Cliquem lá no sininho para receber notificação. Estou aqui fazendo minha função de blogueiro aqui. A gente sempre avisa aí quando tiver novas lives. E em breve, né, fiquem atentos, né, que a gente está chegando nos nossos 2 milhões de clientes, né, e a gente vai trazer bastante novidade aí para todo mundo. Fiquem atentos aí que temos muita coisa boa aí para trazer nos próximos dias. É isso. Obrigado, boa noite a todos e fiquem bem. Um abraço.